Você já ouviu falar sobre cura da criança interior? Esse tema é muito popular hoje em dia. Ele está na rede social, em cursos de desenvolvimento, em muitas terapias. Mas existe um problema aqui. Muita gente fala sobre isso de forma superficial, quase como se fosse algo místico ou simbólico demais. E hoje eu quero te explicar o que realmente existe por trás desse conceito e por que a ideia de criança interior não é fantasia. Mas também não é exatamente do jeito que a internet vende. Preste atenção aqui em mim. A chamada criança interior não é literalmente uma criança que vive dentro de você. Na psicologia, esse termo ele representa algo muito mais concreto, ou seja, as experiências emocionais da infância continuam organizando o comportamento do adulto. E isso aparece em várias linhas da psicologia. Freud, ele dizia que conflitos infantis reprimidos, podem se manifestar na vida adulta. Podem e se manifestam, ok? É uma afirmação. Jung, ele falava do arquétipo da criança e dos conteúdos emocionais que permanecem no inconsciente de cada pessoa. E tem a teoria do apego, que mostra que os vínculos que nós temos na infância, elas moldam as nossas relações no futuro. Ou seja, a infância, ela não passa simplesmente. Ela deixa registros emocionais no cérebro. E o que acontece no cérebro? Quando uma criança ela vive experiências fortes, como rejeição, abandono, abuso, humilhação ou medo, o cérebro registra absolutamente tudo, principalmente em áreas como a amígdala, que registra memórias emocionais, o hipocampo, que organiza o contexto das memórias, e o córtex pré-frontal, que regula as emoções. O problema é que muitas dessas memórias ficam registradas sem serem elaboradas. E aí, anos depois, o adulto reage emocionalmente como uma criança, né, que reagiria. Ou seja, como se fosse aquela criança que não tem ainda maturidade para resolver algumas questões. E na prática clínica, a maioria das feridas emocionais gira em torno de 4 experiências principais. A primeira é o desamor, quando a criança sente que não é amada ou que não é aceita. E a segunda é o desamparo, quando a criança sente que está sozinha e não pode contar com ninguém. A terceira é o desvalor, quando a criança começa a acreditar que não é suficiente. E a quarta é a insegurança, quando o ambiente é imprevisível, instável ou até ameaçador para ela. E essas experiências, elas vão formando crenças profundas dentro da criança, inclusive mudando a biologia do cérebro, tá? Crenças como: eu não sou importante, eu não sou amado, eu não sou suficiente, eu estou sozinho. Essas crenças, elas podem acompanhar a pessoa por toda a vida adulta. Muitas vezes o adulto nem percebe, mas essas feridas aparecem em forma de comportamentos, como medo intenso de rejeição, necessidade exagerada de aprovação, dificuldade em confiar nas pessoas, um certo ciúme excessivo, autossabotagem ou até reações emocionais desproporcionais. A pessoa ela está vivendo uma situação no presente, mas a reação emocional ela vem de um registro antigo da infância, que ela nem tem consciência disso. E aí o corpo reage como se estivesse revivendo aquela experiência do passado. O que você precisa entender é o seguinte: curar essa criança interior não significa conversar com uma criança imaginária. E também não significa apenas escrever uma carta para si mesmo. Essas práticas podem até ajudar emocionalmente, mas não resolve. A verdadeira cura envolve algo mais profundo. Envolve reprocessar memórias emocionais. Isso acontece quando a pessoa consegue reconhecer a origem da dor, ressignificar a experiência e desenvolver os recursos emocionais que a criança não tinha naquela época. Em outras palavras, o adulto aprende a olhar para aquela experiência com uma nova consciência. E é aí que muda absolutamente tudo. Existe algo muito importante que quase ninguém fala. A criança não sofre apenas pelo que aconteceu. Ela sofre
pelo significado que ela construiu sobre aquilo que ela vivenciou. Vou te dar um exemplo. Uma criança que foi ignorada, ela pode ter uma conclusão. Eu não sou importante. E a partir daí, ela começa a ser, fazer e ter. Uma criança que ela foi rejeitada, ela pode concluir: ninguém me ama. Essas conclusões, elas viram programas emocionais inconscientes. E a pessoa ela passa a viver a vida tentando confirmar ou evitar essas crenças. Curar a criança interior significa mudar o significado que ficou gravado dentro de cada um de nós. Para você que acredita em Deus, eu quero deixar uma reflexão. Existe uma frase muito interessante de Jesus. Ele disse assim: se não vos tornardes como crianças. Isso não significa voltar a ser infantil. Significa recuperar algo que muitas pessoas perderam ao longo da vida. Ou seja, a confiança, a autenticidade, a sensibilidade e a capacidade real de amar, sem julgamento algum. E pureza. Isso mesmo, pureza. Ou você acha que por qual motivo Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas? Curar a criança interior é permitir que essa parte saudável da nossa essência, ela simplesmente volte a existir. E aí no próximo vídeo eu quero falar sobre algo muito importante mesmo. Eu quero começar uma série extremamente poderosa, que é são verdadeiras sessões gratuitas de terapia. Você não pode perder. Eu vou falar sobre ACEs. Não vou dar nenhum spoiler aqui, mas você não pode perder em absolutamente nada. Se você quer entender melhor o seu comportamento, ou até ajudar outras pessoas, como seu filho, a crescer emocionalmente mais saudável, você não pode perder essa série que eu vou deixar aqui, que vai ser muito valiosa para a sua vida. Então me segue aqui, curta esse vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu quero te convidar mais uma vez para que você possa ficar ligada nos próximos vídeos que eu vou colocar aqui. Como eu disse, serão algumas sessões poderosas, gratuitas de terapia. E lembre-se, pais bons e conscientes constroem filhos melhores. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e Deus te abençoe.